começar a fazer a modelagem de um blazer. Aqui eu já tenho a frente sem a pence busto copiada. Tenho também as costas. E as duas partes da manga, duas folhas, tá? Olha, essa é a manga de blazer que você recebeu no seu kit de modelagem industrial para tecido. A partir desses moldes é que nós vamos realizar o blazer. Com o molde da frente, o que nós vamos fazer? Seguindo a apostila, nós vamos seguindo o modelo, né? Bom, aqui eu já fiz a modelagem do blazer. Então, eu vou te mostrar o que foi que nós fizemos. A primeira coisa foi fazer o deslocamento da lateral. Para isso, olha o que foi feito. 3 centímetros, 4 e 5. Tracei uma nova lateral com a régua mesmo, olha. Aqui eu não usei esquadro e nem o básico, né? Depois de ter saído aqui, o que nós fizemos? Nós entramos nas costas os mesmos valores. Então, o que eu fiz? Eu tirei a lateral daqui e passei para cá. Transferi ela para as costas. Depois eu peguei da cintura até aonde ficou esse pedaço de cavo aqui e medi aqui na frente. Com isso, produziu um leve biquinho aqui, olha, porque é a continuação da cava costa, certo? Feito isso, como o nosso blazer vai ter apenas a pence da frente, eu não fiz aqueles outros detalhes do blazer tradicional, como tá lá na apostila. Poderia ser feito? Poderia. Esse nosso DVD aqui, eu estou não focando na modelagem em si, mas nós vamos focar na produção, né? Na construção, na confecção desse blazer. Então eu estou te mostrando a modelagem para você saber de onde veio. Mas quer aprender direitinho? Compre o curso Modelagem Industrial para Tecido, que você vai receber os moldes base, a apostila, vai ter todo o suporte, vai aprender a leitura de modelos e tudo mais. Agora, se você comprou apenas esse DVD, então você vai estar trabalhando com a sua modelagem ou adquirindo a nossa e vai aprender a confeccionar, como forrar um blazer, como todos os passos, né? Todos os passos da montagem de um blazer, que é o objetivo principal do nosso curso. Aqui nós desenhamos a gola a partir do quê? A partir da escolha da altura do primeiro botão. Toda gola, ela parte desse princípio. Onde é o primeiro botão? Então, a gente fez aqui a gola tradicional de blazer, com todas as medidas. Volto a dizer que se você for lá na apostila, tem essa gola desse jeitinho aqui. Próximo passo foi fazer o quê? Foi colocar os valores de costura, que é 1 centímetro a volta todo. 3 centímetros na barra, né? E nas laterais, como eu disse anteriormente, nós optamos por colocar 2 centímetros, tanto aqui na frente quanto aqui nas costas, tá? Aqui, olha, eu coloquei 2 centímetros aqui, sendo que na lateral foi 1. Agora aqui nas costas eu fiz outros detalhes aqui. Como eu estou fazendo pra mim e eu tenho o corpo bem curto aqui nas costas, então eu fiz a pence na cintura. Outro detalhe, se você recebeu
a apostila, você sabe que essa pence pode ser feita ou não. Ela já está embutida lá no molde base. Mas no meu caso, como eu tenho mesmo que mais fundo, então eu já faço essa pence para mim. Eu dei uma entrada de 2 centímetros aqui e disfarcei na largura da pence, que a pence aqui ela tinha 4 centímetros. Então eu tirei um de cada lado, fiquei com a pence de 2, que ela fica mais bonita, porque eu resolvi fazer pence nas costas e não um outro recorte. Ela fica mais delicada. E eu acinturei mais aqui no meio costa. O restante, olha, tudo 1 centímetro de costura. Vê que é uma modelagem bem simples, né? O mesmo valor de barra que eu coloquei na frente, eu coloquei nas costas. E o detalhe aqui é que, para não ficar aquela sobra de tecido, depois que eu marquei, que eu fiz com a régua aqui, eu entrei meio centímetro e dei um leve arredondado, tanto aqui nas costas, quanto na lateral frente. Esse leve arredondado dá um efeito maravilhoso no blazer, no caimento do blazer, tá? Então, não se esqueça de fazer esse detalhe aqui, independente do modelo, tá? Na manga, o que foi feito? Apenas a colocação dos valores. Eu copiei e coloquei costura, tá? Olha, da mesma forma que é feita na apostila. Na apostila eu tô me mostrando onde colocar a costura, onde vai entretela. Por exemplo, algumas partes desse blazer tem entretela. A manga aqui nessa parte superior, ela leva entretela. Então depois eu vou ter que copiar isso aqui, cortar na entretela, né? Pra poder tá fazendo o blazer como ele deve ser feito, certo? Aí eu tenho a manga toda, uma barra normal, né? De 4 centímetros aqui. A lateral da manga eu coloquei os mesmos 2 centímetros. O que é a lateral da manga? É essa parte de cá e essa outra aqui. Esse aqui é um recorte que fica na parte das costas, né? Do braço, tá? Quando você pega lá no seu molde base, tá escrito costa, frente e costa, né? Então, presta bem atenção nisso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar o nosso blazer, vou montar o molde. Ainda não vou separar aqui a gola, para poder ver no manequim se esse valor tá tudo certo, se é isso mesmo que eu quero. Vou aproveitar e colocar no manequim já a ombreira, para saber se vai, pela ombreira que eu vou usar, se vai haver necessidade de eu subir um pouquinho aqui ou não. Porque dependendo da altura da ombreira, essa caída de ombro tem que ser alterada, tá? E isso vai de acordo com a pessoa. Tem pessoas que têm o ombro um pouquinho mais deitado, outras têm um pouco mais reto. Se você está fazendo para vender, então se é aquela ombreira bem fininha, que é a que eu vou usar, eu não coloquei, não aumentei nada aqui. Por isso que eu já fiz direto. Aí, se você está fazendo para vender, mas vai usar uma ombreira maior, vamos supor que a moda dessa da ombreira venha a seguir os anos 80. Então, as ombreiras vão aumentando de espessura. Então, o ombro vai ficando mais reto, né? Então, é uma dica boa aqui para você. Então, agora o nosso próximo passo, você vai ver já essa modelagem montada sobre o manequim, correspondente a essa numeração. Bom, aqui nós estamos com a modelagem montada sobre o manequim. Eu coloquei a ombreira. Você pode ver que só de colocar a ombreira, aqui, olha, já dá já preenche esse espaço aqui do ombro, já estrutura o ombro. E não foi necessário aumentar a caída de ombro. Como que eu vejo isso? Se a ombreira estivesse mais grossa aqui, o que ia acontecer? Essa parte iria subir. Sabe aquele blazer que a gola fica levantada? É por causa disso, porque a caída do ombro não está adequada à largura da ombreira. A ombreira ela deve vir até o final da costura,
tá? Então ela é colocada depois da montagem da manga e de forma a sustentar aqui a costura do ombro, né? Ela sustenta o ombro aqui. Por isso que a manga tem uma parte entretelada para poder ficar tudo bonito, lisinho. Agora eu vou te falar uma coisa. A manga tem uma circunferência um pouco maior do que a cava. Mesmo depois que você desceu aqueles 2 centímetros, fez a cava adequada à manga, ela é maior um pouco do que a cava. E é para ser assim mesmo. Porque a gente passa um ponto de embeber, não vai franzir a manga e vai te dar aquele formato, né? O embeber aqui, ó, e esse pouquinho de valor que tem a mais na manga, faz aquele formato aqui na manga. Quando você vê manga curta principalmente, que ela fica meio que subindo, né? Como se subindo as asas, é porque a cabeça da manga está muito reta. Está faltando espaço para acomodação, né? Para isso. Então, aqui, olha, você pode ver que eu já fiz as pences aqui no molde. Eu testei tudo aqui para ver se realmente está como eu quero. O que realmente me faz provar aqui é a gola. Será que esse tamanho da gola, será que é essa gola mesmo que eu quero? Então nesse ponto eu tenho como verificar isso. Eu poderia estar descendo esse bico, poderia estar aumentando a gola aqui nas costas nunca, porque o valor que a gente tem aqui de dobra é sempre o mesmo. A não ser que seja uma gola diferente, que às vezes nem tem dobra aqui, é outra história. Mas a gola tradicional é dessa forma. Ela está acompanhando direitinho aqui o contorno da costura, né? Então eu vejo no molde se está tudo certo. Se eu estou fazendo sob medida, beleza, eu já vi, eu vou cortar agora, tudo bem. Se eu estou fazendo na confecção em série, eu preciso de alguns outros detalhes desse molde. Eu preciso dos fios de corte, tá? Então, por exemplo, aqui não tá, essa não é o comprimento, então eu tenho que ter uma linha aqui com o fio, escrito fio de corte. O fio, ele é sempre paralelo à auréola. Por isso que quando eu estou trabalhando com peças no viés, o fio vai ficar enviesado no molde, mas na hora de colocar no corte, ele é paralelo à auréola do tecido. Então, esse é um detalhe muito importante. O fio da gola já é esse aqui, ó. Porque a gola é colocada de forma na largura, né? Ela é colocada na horizontal. Eu não coloco a gola no comprimento assim, né? Eu coloco ela assim no tecido. Essa parte das costas também, o fio seria na direção do comprimento. Na manga, a mesma coisa, na direção do comprimento das mangas, indicando que ela é no fio reto naquele sentido. O que eu vou entretelar aqui? Eu vou ter que copiar essa parte de frente e separar ela aqui como se eu tivesse feito a opção de fazer com um recorte aqui até a cava. Para que isso? Porque na parte de dentro do blazer eu vou ter esse recorte, eu vou ter essa parte feita em tecido e essa outra parte feita no forro. As costas eu vou cortado com o mesmo molde, forro e tecido. Agora eu vou cortar também, como eu estou trabalhando com tecido bem fininho, eu vou fazer tudo em tecido. Mas quando você trabalha com tecido mais grosso, que você está fazendo alfaiataria mesmo, tradicional, o que você vai fazer? Você cortaria a gola uma vez no tecido, uma vez no forro. Porque o forro ele é mais fino, mais delicado, então fica aquela gola grossa, né? Essa parte aqui fica também cortada no tecido, né? Como eu já falei. E a gente vai fazer o bolso chapado, nós ainda vou fazer o molde. O molde do bolso chapado é um retângulo. Eu primeiro gosto de fazer aqui nesse molde mesmo, para mim já fazer proporcional ao que eu estou, né? Sem falar assim, é 15, é 12, é isso, é aquilo. Não, eu faço em cima do meu molde, porque aí eu ponho proporcional e já marco o lugar, já ponho o bolso, desenho o bolso onde eu quero, né? Então,
são esses pequenos detalhes que a gente viu aqui. Agora é partir para fazer a cópia, né, da frente e criar o molde do tecido, do forro, né? O molde do forro tem uma parte cortada no tecido e uma parte cortada no forro. Então, se eu vou fazer o corte aqui, eu tenho que cortar e colocar valores de costura, porque vai haver uma emenda. Sempre que eu fizer essas alterações, eu tenho que lembrar de botar o valor de costura ali onde eu cortei. A frente vai ser inteiriça, apenas com as marcações, na hora de cortar você vai ver, eu fiz furos no molde, onde a gente utiliza esses furos para estar marcando a localização das pences, né? No tecido, porque no tecido não vou furar. E a gente não usa mais aquela história de carbono, carretilha, etc e tal. Então é uma forma diferente, mais prática, que é usada na confecção em série, mas que a gente usa no ateliê com muito sucesso também. Então tá aqui. Até aqui a gente já viu a nossa modelagem e já vimos a manga também, né? Eu montei a manga, só que a manga que vem no molde, ela é do lado de cá. Então, não deu para me colocar a manga aqui. Eu teria que copiar a manga e colocar ela do outro lado. Mas eu já vi que tá tudo certo, então beleza. O que nos interessa não é a modelagem aqui, porque esse vídeo é de quê? Essa aula é de quê? É de montagem de blazer. Eu dei todas essas orientações que são muito boas para você, qualquer método que você estiver fazendo, é excelente. Mais ainda se você usar os nossos básicos, o nosso método todinho, né? Que aí você vai ter casamento perfeito de a montagem da manga, tudo certinho. Aí outro detalhe, a manga, como a gente deslocou aqui a lateral, a costura da manga, eu vou ter que dar um pique aqui, porque a costura da manga, ela vem onde era a lateral original do molde base, tá? Se eu puser a manga aqui, eu vou estar entortando a manga. Então, por isso que como a gente sabe que afastou 3 centímetros aqui, deslocou 3, quando eu estou com a peça pronta, eu sei que é 3 centímetros da costura, né? Então, mas a gente faz o pique para ficar tudo bem organizado. Outro detalhe, se você está trabalhando para confecção, faça piques no encontro das cinturas, né? Porque você vai ter, por exemplo, quando você corta isso aqui no tecido, você cortou no fio reto, mas essas partes que são acinturadas, elas ficam meio que enviesadas. Então isso pode ocorrer na hora da costura na máquina, parecer que está um lado maior do que o outro. E quando você põe pique cintura costa com cintura frente, você encontra os piques, cava com cava, barra com barra e distribui o tecido. Então você sabe que você fez a modelagem tudo casando, porque você já ticou com os valores de costura, já está tudo certo. Tá vendo esse biquinho aqui, ó? Ele precisa existir, porque se ele não existir, no encontro da costura aqui eu vou ter problema. Isso é ensinado nas nossas modelagens, tá? Então, são pontos que fazem com que na hora da produção a coisa deslanche, né? Com facilidade e realmente seja um trabalho bonito. Porque o que nós queremos é o quê? Que produzir uma peça com estilo, com qualidade, bem feita, né? Bem modelada, bem cortada e bem confeccionada. E que vista bem, né? Que seja uma peça que a gente sinta orgulho de mostrar, de vestir, de usar. Então, até a próxima fase dessa montagem.